Meus irmãos, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, verso de número 6. Nós vamos ler e nós vamos falar sobre este assunto. E eu vou ser bem paciente, calmo, para que nós entendamos este assunto com tanta verdade para o nosso coração. O texto diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 6. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que eu diminua e o Senhor cresça. Hélio, você tem umas 2 faltas, mais ou menos, viu? Registrado. Irmãos, quando Deus disse estas palavras para Moisés, Deus estava muito interessado e preocupado com um tema. O tema geral do texto aí é famílias. As famílias entrariam na terra que foi prometida para eles. A terra que manaria leite e mel. E essa terra que seria habitada pelos hebreus, era uma terra que, embora fosse prometida para eles muitos anos a partir de Abraão, essa terra já estava habitada por moradores. E antes da entrada, obviamente, Moisés não entrou com o povo, mas essa ordem Deus dá a Moisés, dizendo: olha, isso aqui é para você repassar essa informação. Essa palavra de hoje à noite, ela tem um significado para todos nós. Não apenas para pais, mães, mas para todos nós. E eu desejo que ao final desta reflexão nós possamos fazer essa leitura e tirar as nossas próprias conclusões dessa necessidade. Então, Deus está pedindo que o seu povo entregue a Ele o seu coração. Você, eu, entreguemos a Deus o nosso coração. Deus quer isso. Eu quero que você me dê o seu coração. A palavra coração, nesse texto, no original da palavra, não significa a centralidade das emoções, não. Coração na Bíblia, às vezes, na tradução para nós, o tradutor traz dizendo a informação coração para a gente ter uma noção das coisas. Entretanto, as palavras originais do hebraico e do grego, elas são muito próprias no sentido de que cada palavra tem um seu significado especial. Então, coração nesse aspecto aí, do mais profundo sentido da palavra, significa a faculdade da nossa intelectualidade. O centro da nossa intelectualidade. Não, nesse caso, a centralidade das emoções. Em alguns momentos você vai encontrar coração na Bíblia, o ponto das nossas intelectualidades, da nossa intelectualidade, do nosso pensamento, esse é o caso. O centro das nossas emoções, lá nos Salmos fala muito do meu coração, que o meu coração, ali é uma expressão da alma, daquilo que é mais restrito às decisões emocionais, aquilo que é mais ligado a uma estrutura emocional do homem. Quando Deus soprou no homem, lá em Gênesis diz o texto, e o homem se tornou alma vivente. Se aquela parte fosse traduzida iguais às dos Salmos, talvez seria assim, o homem se tornou coração vivente. Porque os Salmos, quando falam em coração, estão se referindo à alma vivente, que é o centro das nossas emoções.
aí do nosso intelecto. E tem outro coração na Bíblia que é o centro das nossas, dos nossos sentimentos, daquilo que nós esboçamos, que é o mais comum para os nossos dias, né? Coração ligado a amor, a carinho, etc. e tal. Pois bem, esse texto em especial, o coração, é a centralidade das nossas faculdades intelectuais, daquilo que eu penso, daquilo que é o meu pensamento, daquilo que me define e que pode definir o mundo à minha volta, do que nós chamamos de cosmovisão. Então Deus deseja que nós entreguemos para Ele o nosso coração. Mas o que vem a ser cosmovisão? A cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo. É a lente de como nós enxergamos o mundo, e nesse texto tem a cosmovisão de como Deus enxerga o mundo. Obviamente, eu vou explicar isso aqui bem detalhado para que você tenha entendimento do que é que Deus deseja de nós com esta palavra. Obviamente, se você for a um outro país, especialmente países mais da região palestina, você vai encontrar um homem andando na frente, a esposa dele andando 2 ou 3 passos atrás dele, e ela carregando o bebê no colo, um bebê na mão e malas. E você olha para esse cenário e diz, mas que falta de educação. Que mal educado. Uma mulher carregando tanto peso e esse infeliz andando na frente, sozinho com as mãos livres. Quando você olha para essa cena que eu acabei de narrar, se você estiver no aeroporto nesse país e você estiver com a sua esposa do lado dela e carregando algumas bolsas e ela do seu lado pareado, como é nós aqui no Ocidente, esse mesmo homem vai dizer para nós, dizer assim, mas que cara mau, que cara estúpido, como é que ele anda no mesmo lado da esposa, mostrando para a filha que ele não respeita a esposa. A filha que está do lado dele está olhando para ele e dizendo, eu vou ter um homem igual a esse meu pai, que é um cara que não me respeita, que não respeita a minha mãe. O que nós temos aqui? 2 cosmovisões completamente antagônicas, diferentes. Para nós ocidentais diremos, isso é uma falta de respeito. O infeliz andando na frente e a mulher atrás. Para eles é falta de respeito eu andar do lado da minha esposa. Essa é a cosmovisão dele e nós teremos a nossa cosmovisão. Obviamente que isso são as lentes de algum problema de que cada pessoa pode olhar. Essa é uma cosmovisão humana das coisas. As nossas pressuposições, elas determinam a nossa cosmovisão de coisas, de situações. Por exemplo, nós temos uma instrução de um manual de como montar uma cômoda, por exemplo. Esses dias eu estava lá na casa de Priscila e Saulo e fui montar a cômoda de Olívia. Eu, como sou um bom montador, e não ria disso, porque todo mundo acha que pastor só sabe pregar, mas eu sou um exímio montador de móveis. Não se anima não, dona Cláudia. A senhora já está pensando em me convidar para montar lá. De repente, se sair um torresminho, um feijão tropeiro sem farinha branca, eu vou lá montar. Mas então, eu achava que era um exímio montador, e daí eu abri a caixa, peguei as partes, separei e comecei a montar, Breno. Não, isso aqui vai aqui, de repente eu percebi que uma peça, pequenininha, Chanderlan, não estava encaixada onde deveria estar. Eu falhei na minha cosmovisão. Porque, na verdade, eu tinha um manual de instruções, que é um manual de instrução geral. E como eu achei que eu já sabia montar, e que era fácil montar, eu fui lá e montei e depois errei. Então eu tive que desmontar
uma partezinha pequena que deveria estar encaixada. Mas para que eu pudesse encaixá-la, eu tive que desmontar quase toda a cômoda, quase todo o móvel. Em outras palavras, eu tinha instruções claras de um manual de montagem. Ele tinha um manual de uma visão geral. Mas eu não peguei o manual. Eu achei que eu dava conta e aquela peça tinha essa pecinha, aquele móvel, essa pecinha, que ela era fundamental para o resto da montagem, para o encaixe das gavetas, etc. e tal. E eu subestimei a peça, achando que todas as peças têm o mesmo padrão de montagem, e, na verdade, aquela não tinha o mesmo padrão de montagem. Mas eu abri mão do manual de instrução geral que estava diante de mim. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí, de novo, não é coração, sentimentos, nem coração, emoção, mas é coração, intelecto. Estando sempre preparados. Por que o senhor sabe disso? Porque a palavra foi escrita no original para isso, e o próprio texto responde. Ele diz, sempre preparados para responder. Resposta não é sentimental e não é emocional, mas ela é uma resposta de uma pergunta, aquilo que direciona para o meu intelecto, para o nosso intelecto. Responder a todo aquele que vos pedir qual é a razão da esperança que há em vocês. Qual é a razão dessa fé? Por que você crê dessa forma? Ora, eu creio assim porque o meu pai me ensinou que foi assim, e minha mãe me ensinou, e os meus pais me ensinaram, e eu nasci assim, eu vou morrer assim. É o sujeito chamado Gabriela. Esse manual de instrução que nós temos, ela nos diz, o manual de instrução, igual o da cômoda, ele nos diz qual é a cosmovisão daquele móvel, como montar. Eu precisava ler, dar uma olhada, então montar, separar as partes. Mas a minha cosmovisão errada de saber que eu achava que estava certo, montei e faltou um detalhe. Eu me voltei para o manual, recorri ao manual que estava lá, dizendo qual era a forma correta de montar. Pois então, chegamos então a uma conclusão. Uma pesquisa feita mostrou que jovens que foram treinados, sobre o assunto, preste atenção, abuso, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, esses jovens foram treinados na escola sobre esses 3 assuntos: abuso, droga e doença sexualmente transmissível. Veja bem, esses jovens, eles responderam com facilidade sobre perguntas desses 3 assuntos. O que é um abuso sexual? Um abuso de bullying? E eles responderam com veracidade, com tranquilidade sobre os 3 assuntos. Drogas? Eles responderam sobre aquilo. Eles foram treinados na escola e sabem que a droga faz mal, que doença sexualmente transmissível tem as suas nuances, e também sobre a questão do abuso sexual. Para os mesmos jovens que foram treinados apenas 10% do assunto Deus, fé, religião e vida espiritual, eles não souberam responder sobre isso, porque eles foram treinados apenas 10%. Durante uma jornada de estudo, 10% eles ouviram falar sobre Deus, fé, religião e vida espiritual. Então eles não souberam responder. Ora, se eles não souberam responder, mas responderam muito bem sobre drogas, sexo, doença sexualmente transmissível, droga, doença sexualmente transmissível e abuso, eles foram treinados sobre aqueles assuntos e responderam com clareza. O que nós temos aqui? Nós temos
duas partes, nós temos duas colunas. De um lado, nós temos o humanismo secular, que os jovens conhecem sobre abuso, sobre drogas e sobre doenças sexualmente transmissíveis. E na outra coluna, nós temos um assunto: Deus, fé, religião e vida espiritual. E eles não foram treinados sobre isso. Notadamente, esses alunos, eles entendem que o assunto Deus é um assunto relativismo. Deus é o que eu quero crer, o universo, a imagem de uma pessoa, a imagem de um homem, de uma mulher. Deus é o sorriso de uma criança, Deus é o amor de duas pessoas que se amam, independente da escolha delas. Deus é amor, Deus é isso, Deus é o universo, Deus é a flor, Deus é o jardim, Deus é o bem-estar. Essa é a cosmovisão do mundo humanista e secular. A visão teísta cristã, o que é teísmo? Se a gente for falar de teísmo, é a forma como a pessoa crê com base no que Deus diz que ela deve crer. Existe um manual geral de como crer em Deus. Então, o teísmo trabalha da perspectiva do manual de instrução. Ele tem um manual na mão e ele diz, olha, crer em Deus é dessa forma, Deus é desse modelo. O humanismo secular diz, não, Deus não é assim, Deus é uma relativização. Em outras palavras, para o teísmo cristão, Deus é Deus absoluto. Para o humanista secular, Deus é uma invenção da raça humana, especialmente do coração, do pensamento, da história, seja lá o que for. E religião é o ópio do mundo. Fé é aquilo que eu tenho quando eu entro no elevador, aperto o botão e ele vai me levar para o andar que eu quero. Vida espiritual. Eu não preciso disso, então eu preciso de vida espiritual, eu consulto uma árvore, eu consulto uma entidade qualquer, eu faço um culto a uma entidade, eu faço rituais e aí eu tenho acesso a um contato espiritual além ou dessa natureza. Deus não é absoluto, Deus não é o Deus que nós devemos acreditar. Bom, então nós temos o Deus da Bíblia, do Manual Geral de Instrução, que diz que ele é um Deus pessoal, logo ele quer relacionar com uma pessoa ou com várias, então ele quer relacionar. Deus é pessoal, Deus não é um ser intransponível, Deus não é um ser que não se relaciona, Deus é relacional, pessoal. 2, Deus é soberano, ele é maravilhoso, soberano, ele governa absolutamente. 3, ele é santo, puro, ele é verdadeiro. 4, ele criou o mundo. Se você fizer essas mesmas comparações na coluna do humanismo secular, quem é Deus? Deus é relativo, Deus pode ser tudo que eu disse aqui. Deus, o universo, o jardim, a flor, o sorriso de uma criança, etc. e tal. Isso não é Deus, mas o humanismo diz que isso é Deus. Essa é a cosmovisão do mundo sobre Deus. Se você perguntar que Deus é soberano, não. Existem outros deuses, existem várias formas de deuses. Se você disser que Deus é santo, ora, santo também pode ser uma pessoa que deu muitas esmolas, que declarou seu imposto de renda corretamente, sem mentir nada, é uma pessoa santa. E quem criou o mundo? O mundo não foi criado por Deus. O mundo veio de uma explosão, do Big Bang, de repente tudo aconteceu e a gente começou a evoluir a partir do macaco. Essa é a cosmovisão do mundo acerca de Deus. O que isso é implicante acerca de Deuteronômio, minha filha, 6, verso 6? O humanismo diz que o homem é o resultado da evolução. O teísmo cristão, com base na Bíblia, diz que o homem é uma criação especial de Deus. Que Deus foi o criador do homem. Está lá em Gênesis 1, 26. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E que Deus, depois que o homem pecou, Deus entendeu que o homem não é bom. Que o homem é pecador. E não tem bondade no homem. Salmos 51, verso 5, minha filha, é fantástico.
Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade. Não foi em iniquidade. Porque em é transitório. Na iniquidade. E em pecado eu fui gerado por minha mãe. Ele nasceu na iniquidade e durante a gestação ele foi gerado em pecado pela própria mãe. Não há um homem bom. A cosmovisão humana diz que pessoas são boas e que pessoas inocentes sofrem o peso de um Deus macabro. Por exemplo, como nós falamos hoje pela manhã, de um Deus que oprime pessoas matando na Covid, por exemplo. Entretanto, a própria Bíblia, o manual completo de instrução diz: de que se queixa, do que reclama o homem? Dos seus próprios pecados. O desmatamento trouxe para nós uma infinidade de problemas. A comida que nós comemos, cheia de toxinas, nos traz um monte de problemas. O ar está poluído, o solo está poluído. Nós somos frutos de um problema que nós estamos fazendo. O fedorão de esgoto que você sente perto da sua casa é projeto dos seus dejetos pessoais. E você diz, que fedor esse esgoto. Ali tem sua merdinha. Tem. Então nós somos frutos dos nossos pecados. A Bíblia diz, esse manual de instrução, que não há homem bom. Romanos 3, versos 10 e 12, ele vai dizer para nós que, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Verso seguinte, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos estão afastados, extraviaram, uma a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer que possa fazer o bem. O verso 23 do mesmo Romanos, ele vai dizer, porque todos, inclusive eu que vos falo, irmãos, pecaram. E todos necessitam da graça de Deus. Quantos pecaram? Todos. A cosmovisão humana diz que você é bom. Aliás, a cosmovisão humana diz que você e eu somos insubstituíveis. E essa é uma grande mentira da relativização. Não é verdade. Próximo. O manual de instrução de montagem geral da Bíblia diz que sem Cristo o homem é pecador. Definitivamente pecador. Romanos 6, verso 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Preste atenção nessa expressão, nosso Senhor. Isso aqui é outra coisa que fere a cosmovisão humana nossa, nosso Senhor. Por quê? Porque a partir do pecado, nenhum de nós aqui, irmãos, não se iluda, nenhum de nós, inclusive eu, não gosta da ideia de termos senhores. Logo, se eu não tenho um senhor, eu me julgo livre. Eu sou livre, porque eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Essa é a teoria do humanismo secular. Viva e faça o que você quiser, porque o importante é ser livre. O manual de instrução diz, você não é livre.
Porque se você peca desenfreadamente, você é escravo do pecado. Você está sendo o objeto do pecado. Você é uma moeda dele. O salário do pecado é morte. Você não tem liberdade. Preste atenção. Mas, para Deus, ele diz, você tem dom de graça. Enquanto o salário te cobra uma morte, eu faço de graça para você vida. O diabo, com o pecado, o salário é morte. O pagamento do pecado é morte. O pagamento de Deus, você não paga nada. É de graça, é gratuito. E o que eu recebo em troca? Vida eterna. Mas por que eu tenho que receber? Bom, porque eu vou ter que explicar para você, disse Jesus. Eu vou ter que explicar para você, eu vou ter que explicar para você. O que o Senhor vai ter que explicar? Bom, eu vou ter que explicar para você que eu sou o seu Senhor. E isso é implicante, porque o seu Senhor significa você é propriedade minha agora. E isso fere os nossos brios humanos. Porque desde que o mundo trabalha. Aliás, Deus disse ao homem, você é livre sem pecado. Depois que o homem peca, não é mais livre. Porque foi essa a história que o diabo pregou no coração de Eva. Olha, se você comer, você vai ser livre. Mas na verdade Eva estava ali se complicando. E complicou a todos nós. Tanto Adão quanto Eva. Então a partir dali nós queremos buscar a nossa independência. Nós não pertencemos a ninguém. Nós somos livres. Entretanto, espiritualmente, se quisermos mudar o estado de pagar para ver a morte e desfrutar de graça uma vida eterna, é preciso que eu tenha consciência de um senhorio que está sobre mim. Ele poderia ter terminado. A vida eterna em Cristo Jesus, ponto. Mas ele terminou. A vida eterna em Jesus, vírgula, nosso Senhor. Kyrios, no grego. Aquele que comprou alguém, aquele que é dono de alguém. Esse Senhor não é Senhor de apenas glorificar. Esse Senhor é mais profundo. É Senhor de, além de glorificar, é Senhor de subserviência. Eu me curvo. Só que nós somos preparados a não se curvar. Porque o mundo secular, humanista diz, você é dono das suas decisões. Aliás, você é Deus de si mesmo. Desenhe os seus destinos, projete sua vida, sonhe alto, conquiste, porque afinal você é insubstituível. Essa é a pregação da cosmovisão secular. Não dependa de ninguém. Entretanto, Deus chega para nós num domingo como esse e diz, você é minha propriedade. Eu sou o seu dono. Eu sou o seu Senhor. Não se iludam, a palavra Senhor aí não é Senhor de adoração, não. É Senhor de subserviência. Senhor, o que eu devo fazer? E ele disse, bom, então eu vou te dar um manual de instruções gerais. É essa fase da história que nos leva a algo extraordinariamente complexo. Vejamos. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Olha que coisa. Pois também Cristo morreu uma vez, uma única vez, pelos pecados. Foi o justo pelos injustos. Mas qual a razão dessa morte? Ele diz, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne. Mas vivificado no Espírito. É preciso que Cristo fosse e morresse uma única vez. Qual era o problema? Qual era o problema? Qual era o problema? As civilizações antigas antes de Abraão e durante Abraão, as civilizações antigas antes de Abraão e durante o período de Abraão, elas tinham um hábito comum para aqueles dias, as civilizações antigas. Os deuses daquelas civilizações, eles eram baseados em cultos cujas entidades pediam sacrifícios aos seus subservientes. Entre vários sacrifícios, os deuses requeriam oferendas dos próprios filhos das famílias. Isso é muito comum. Você assistir isso nos filmes mais antigos, especialmente os de Indiana Jones.
em que tem que levar uma virgem para ser sacrificada, para que aquela entidade receba poder, etc. e tal. Então, o mundo antigo, uma família, quando requerida de uma entidade, cruel, pastor, cruel, cruelíssimo, mas isso era real. Isso acontecia antes de Abraão e durante os dias de Abraão. Nota de rodapé, número 1. Então, as famílias iam até os templos. E nos dias, um pouco mais adiante, depois de Abraão, bem depois, tinha um camarada chamado Esculápio. A variação do nome dele é de acordo com a pronúncia, né? O grego não é exatamente assim, mas transliterado para o nosso português chama-se Esculápio, outro chama de Esclápio, que era o sacerdote do templo da cobra, porque acreditava-se que a cobra curava. E aí é interessante que Jesus vai chegar lá na frente e vai falar sobre isso, que vocês saindo para pregar o evangelho, se vocês encontrarem uma serpente e vocês pisarem na serpente e ela picar vocês, essa serpente não vai atingir, vocês não vão ser danificados pelo veneno da serpente. Óbvio que aquilo ali é uma explicação do que é o diabo, do que é o pecado, uma vez ferido na serpente no deserto, em que no jardim do Éden, e depois o pecado alastrou-se no mundo a partir dos nossos pais carnais, Adão e Eva, e mais tarde, quando o povo está transeunte no deserto, que as serpentes picavam o povo, Moisés disse: Senhor, o que é que eu faço? Deus falou: pega uma serpente, coloca na ponta da vara e levanta, uma serpente de metal, quem olhar para a serpente vai ser extirpado. Olha, aquilo ali é uma alegoria, embora aquilo ali seja um sarcasmo divino, Deus dizendo: tem gente fazendo templo para cultuar a cobra em busca da cura, e eles se deitavam, a loucura era tamanha que eles se deitavam no meio de serpentes, elas picavam e acreditavam que as picadas da serpente trariam vida, não é? Porque era milagroso. E uma dessas sessões macabras, algumas famílias requeriam levar os seus bebês recém-nascidos a ofertar para uma grande serpente, uma estrutura de pedra, e a serpente ali, e saía fumaça da venta daquela estrutura de pedra. Daí surgiu o adágio: a cobra vai fumar. As coisas vão ficar difíceis, porque quando jogava fogo, saía pelo aquele trem horroroso lá e matava-se, oferecia filhos em troca de chover na lavoura, em troca de prosperidade financeira, em troca de ser feliz no relacionamento amoroso, em troca de ter virilidade sexual para produzir mais filhos, porque isso no mundo antigo, especialmente nos países árabes e palestinos, era uma força, era um símbolo de vigor. Então, a humanidade, ela é terrível, irmãos. Ela faz atrocidades em prol de uma riqueza de coisas. Então, isso é uma cosmovisão daquele tempo. Então, era preciso que entregasse um filho em prova de um sacrifício. Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu te dei um filho. Eu quero que você vá lá no monte, leve o menino, coloque no altar, amarre ele, mate ele, ofereça seu filho para mim. Mas, pastor, que coisa macabra isso, não? Deus pedir para matar um filho. Eu já expliquei isso aqui, mas eu preciso realmente hoje tornar a fazer isso. E quando Abraão vai matar o menino todo amarrado, que ele sobe a sua faca para cortar o menino, para imolar o menino, degolar o menino, derramar o sangue. E por que Abraão faria isso? Porque ele vem de uma família, o texto é claro, diz que era envolvida nessas práticas. A família de Abraão já assistiu cultos dessa natureza. Ele vem de uma época que a nação, o mundo, as civilizações assistiam a oferenda de filhos. Na cabeça de Abraão, talvez o Deus que fala com ele para sair para o deserto, para uma terra errante, que ele não sabe onde é, talvez ele diga: bom, é um Deus que está no céu, mas talvez não seja diferente dos outros que pedem filhos. E ele leva Isaac, amarra Isaac, ele vai matar Isaac em nome para Deus. No ato de matar o filho, está claro, irmãos, Deus disse: não faças isso. Eu já entendi que você é capaz de fazer por mim. Só que deixa eu te dizer uma coisa agora, Abraão. Eu não estou trazendo para o mundo um sistema religioso igual aos outros. O sistema religioso de vocês, que você conheceu,
que os seus pais conheceram, as famílias dão os filhos para os deuses. No meu sistema, eu dou o meu filho para as famílias. Desamarra Isaac, abraça teu filho. Tem um carneirinho aí do lado, mata o carneirinho. E por que matar o carneiro, pastor? Porque para que houvesse remissão, perdão dos pecados, era preciso que houvesse o derramamento de sangue. Uma vez por ano, Deus ensina isso a Moisés. O tabernáculo é montado, uma vez por ano. É a reunião solene que as pessoas vão até o tabernáculo e levavam um bezerrinho para matar. Todo ano, em prol dos pecados. Um bezerrinho era morto, o outro vivo era lançado sobre ele os pecados do povo. A maldição dos pecados. E aquele bode era chicoteado e mandado para fugir do arraial. O nome disso era chamado bode expiatório, porque ele ia expiar, ele ia retirar os pecados do povo. Óbvio que aquilo é um simbolismo que Deus está trazendo para o seu povo. Mas Deus não quer que ninguém traga filho para matar. Por isso ele orienta, um carneirinho tem que ser morto ano a ano. Ano a ano. Bom, o texto diz para nós que Jesus morreu uma vez, uma única vez, pelos pecados. Era o justo pelos injustos, para conduzir a Deus, para trazer de volta a Deus as pessoas. Agora ele diz, Cristo morreu na carne, sim, ele morreu na carne, sim, mas Cristo está vivo. Cristo está vivo, ele ressuscitou no terceiro dia. E por que ele morreu uma única vez? Porque a partir de então, em Cristo foram os nossos pecados. Isaías diz que ele foi o nosso bode expiatório. Mas Cristo também morreu uma única vez, sem precisar todo ano estar matando bode, estar fazendo sacrifício, estar matando. Ninguém precisa mais fazer isso. Nós não fazemos mais isso. Mas por que ele morreu? Porque o homem é pecador. Porque sem Cristo, o homem não consegue se livrar do pecado. Ah, não, mas eu consigo. Essa é a cosmovisão que disseram para nós. Você pode, você é substituível. Isso é o que disseram para nós. Isso é a cosmovisão do mundo secular, do humanismo secular. Entretanto, o teísmo cristão diz para nós, não, Silvio, você é pecador. Colossenses 1, versos 13 e 15 diz que, Colossenses 1, verso 3 diz que nós fomos transportados do império das trevas. Ele nos libertou. Nós não nos libertamos, ele nos libertou. E ele nos transportou de lá para cá, para o reino do seu filho, do filho do seu amor. Verso 14, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E o 15, ele diz, esta é a imagem do Deus invisível, que está no Cristo, que é o Deus visível. O primogênito, o primeiro de toda a criação. Antes do mundo ser criado, Cristo já existia. Estamos aqui, nesse exato ponto da história. Verdade bíblica, verdade do Manual Geral de Instrução da Montagem Humana versus a verdade, entre aspas, do humanismo secular. Então, o que é uma verdade do humanismo secular? Uma verdade do humanismo secular é que você pode fazer a sua verdade. Entretanto, eu posso usar os meios para justificar uma decisão minha final. Quando perguntam sobre conhecimento e Bíblia, eu me lembrei de que existe uma batalha entre religião, se eu posso assim dizer, e ciência, ou Bíblia e ciência e conhecimento. Romanos capítulo 1, minha filha, versos 18 a 20. Quero provar para vocês algo. A lei de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens, que detêm a verdade
pela injustiça. Portanto, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que Deus quer que seja conhecido dele, ele se revela, ele se manifestou. Porque Deus, verso 19, porque Deus lhes manifestou. Ele deu isso, ele se fez conhecer. Verso 20, ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, que eu acabei de falar um pouco, santidade, soberania, criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que esse texto está dizendo? O humanismo secular está transformando a verdade em relativização, em injustiça. Mas Deus está dizendo no texto que ele é imutável, ele não muda, a verdade dele é verdade, o que é, o que não é, não é. E esses homens estão inferindo em Deus uma verdade que não é absoluta, dizendo que não e tal. Aí Deus disse, esses homens são desculpáveis. Não adianta usar culpa nenhuma. Conhecimento, irmãos, é algo que vem de Deus. Portanto, eu diria que conhecimento é revelação de Deus. Deus revela. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Deus revela o conhecimento. Tudo que está aqui acontecendo até hoje é porque Deus se fez manifestar. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós, por causa de nós. E o verso seguinte ele diz que, por meio dele, de Cristo, nós temos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, por isso que ele não está mais morto, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. O que isso tem a ver com Deuteronômio 6, verso 6? Voltemos lá. Deuteronômio, estas palavras que te ordeno, que hoje te ordeno. Estarão no teu coração. Deus determina no manual de instrução geral o que é certo e o que é errado. Essa frase poderia concluir a reflexão. O humanismo coloca o homem no ponto de partida. Tudo para o humanismo é o homem que decide, é o homem, portanto, ele diz, os fins justificam os meios. Deus não. Deus ultrapassa a ética e a ética de Deus ultrapassa tempo e cultura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o nosso problema em relação a Deus hoje, é que nós estamos confiando em Deus de acordo com a nossa cosmovisão. Pega aqui essa caixa, meu filho. E tira para mim lá e traz. Nós estamos crendo em Deus de acordo com a nossa cosmovisão. Veja, a cosmovisão como eu fui criado. Isso me diz que Deus faz assim. Então, anos após anos, nós vamos confiando em Deus ou criando uma espécie de confiança em Deus. Obrigado. Nós vamos criando anos após anos, uma confiança em Deus de acordo com a nossa cultura.
com a nossa fé cultural e, eu diria, familiar. Essa é a cosmovisão que atingiu muitos de nós. Quando você pergunta para jovens sobre drogas, doença sexualmente transmissível e abuso, eles dirão com tranquilidade sobre o assunto, porque eles estão sendo instruídos sobre isso, embora eles não se livrem disso, do abuso, das doenças e das drogas. Mas eles sabem que faz mal, que não é bom, mas anos após anos eles estão mergulhados nisso. Da mesma forma, jovens e adolescentes que sabem sobre Deus profundamente, com a visão bíblica de Deus, no grande manual de instrução, eles rejeitam a Deus. E quando se pergunta, por exemplo, se a gente perguntar, um homem batia na mulher, essa mulher saiu de casa, lutando contra o homem, foi na rua, comprou uma arma e matou o homem. Naturalmente, as nossas cosmovisões vão dizer, ela estava certa. Deus diz, na cosmovisão de Deus, ela estava errada. A gente precisa trazer o discurso do grande, e nós sabemos o que está errado. Mas nós opinamos de acordo com a nossa cosmovisão. Então o que acontece? Nós estamos em casa, criando os nossos filhos com a cosmovisão desse mundinho que nós vivemos, do mundinho politicamente correto. Olha, gente, toda forma de amor é válida. Não. O manual de instrução geral de Deus disse, não. Eu sou o centro do amor. Se eu não for o foco do amor, todo tipo de amor sem mim vai acabar em divórcio. Que significa separação. Não divórcio do divórcio homem e mulher, mas do divórcio de vidas, do divórcio de alegria, do divórcio de comunhão. E por que eu casei e fui infeliz? Porque Deus não era o centro da sua vida, nunca foi. Mas eu casei na igreja, ou o pastor me deu a bênção. E daí? Você tem a cosmovisão fora de Deus. Mas domingo após domingo, à noite, eu levo meus filhos. Não adianta nada trazer crianças domingo à noite, todo dia, se durante a semana elas são instruídas 10% sobre a cosmovisão de Deus. Tudo isso que eu disse, Deus dizendo para nós, estas palavras que hoje eu te ordeno, diz Deus, eu te ordeno, estas palavras que eu estou te dando, elas devem estar no teu coração, elas são um ponto de partida para a sua cosmovisão. Mas o que acontece? Nós giramos uma cosmovisão em torno do mundo à nossa volta. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu acho que isso é relativo. Bom, servir a Deus não é relativo, servir a Deus é absolutismo. Então o Senhor está dizendo para mim que servir a Deus é impetuoso, é uma coisa assim, como eu diria, exigente, dura, é uma coisa, sim, não? Sim. Mas que Deus é esse que não deixa eu me mexer, me articular? Não, existe uma verdade absoluta. Não, você não pode mexer. Existe uma verdade absoluta. Ou eu me enquadro nessa verdade, ou não tem cosmovisão. Então, as minhas e as suas cosmovisões para criar filhos parte da pressuposição de erro. Porque a gente acha que o melhor para os nossos filhos é passar na faculdade de medicina. Ou serem bem-sucedidos. Eu até disse aqui outro dia, num curso dos homens, a seguinte explicação. O meu genro é um cara, ele é um cara que bebe. Meu genro é um cara que assim, maltrata a mãe dele. Meu genro é um cara mala. Eu não vou muito com a cara dele, mas minha filha está apaixonada. Mas ele é um cara empresário, ele tem dinheiro. Pelo menos, ele é um cara trabalhador. Olha que cosmovisão mais infeliz da vida. É nesse ponto da história que eu quero que você chegue. A minha nora não gosta da gente, a minha nora não lê a Bíblia. Na verdade, ela é cética quanto à Bíblia, mas é uma menina linda, uma menina assim maravilhosa. Como assim? Sem amar a Deus, ela é maravilhosa? Ah, o senhor está sendo radical. Então você rasga a Bíblia.
Então eu vou rasgar, porque a Bíblia para mim não é para você não é, mas ela é absolutamente um manual geral de instrução. Ela é o que nós deveríamos crer. Mas a minha nora é tão linda, ela não gosta muito de Deus, ela não é uma pessoa religiosa, ela não comunga da nossa mesma coisa, mas ela é maravilhosa. Organizada, trabalhadora, fiel. Fiel? É, fiel. Está vendo como a nossa cosmovisão está errada? O meu filho bateu numa criança, mas também eu vou te falar, viu? A criança da minha amiga é irritante. Já viu isso? Como é o nome disso? Segundo a psicologia moderna, o nome disso é efeito de causalidade. O problema do outro é sempre o outro. Quando o problema é na minha casa, não sou eu, é o outro que está ao meu lado. Eu nunca sou o problema. Então, o nosso filho, que é mauzinho, que deu um tapa no coleguinha, o nosso filho, que é mauzinho, que deu um tapa no coleguinha, porque ele já nasceu na iniquidade, a gente diz que o menino que o meu filho bateu é insuportável. Primeiro, ele empurrou Juninho. Não é assim que a gente vive? A gente quer culpar o mundo todo em detrimento do erro dos meus filhos. E aí eu entro naquela história, meus filhos não estão vindo para a igreja porque o pastor não ajuda, porque a classe não ajuda, porque as pessoas não ajudam, porque ninguém chama para conversar, blá, 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 blá. Mas em casa assiste série até mais tarde, em casa não tem limite, mas o problema é a igreja. Onde está o erro? Nossa cosmovisão. Aí Deus chega para nós, arrebenta nós de noite. Eu estou te dando um manual de instrução. E no meu manual está dizendo, não deixa esse menino assistir série até meia-noite. Mas tu deixa. No manual de Deus está dizendo, não deixa ele andar com qualquer pessoa, porque o homem bem-aventurado não anda, não se assenta, não se detém no caminho dos escarnecedores, mas tu deixa os escarnecedores dentro da tua casa, aliás, dormir no quarto com a tua filha, com o teu filho, porque é a noite do pijama. Pastor, que ignorância, irmãos. Deus está dizendo, não esteja na tua casa aquilo que não pode te trazer alegria. Tira do meio de vocês. Mas a gente não tira, porque isso não é politicamente correto. Só que nessa noite Deus não está preocupado com o politicamente correto. Deus está preocupado com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa vida. Ou a gente muda para a cosmovisão de Deus, ou a gente vai errar a vida toda como pais e mães. E como filhos, e como marido, como mulher, como tudo. Porque a cosmovisão do mundo é o seguinte, Silvio, você não tem outra mulher. Silvio, você não tem outra mulher. Silvio, tu não tem outra mulher. Não tem, não. Não pode. Um jovem da igreja, vem cá, você não faz sexo mesmo antes do casamento? Você que fica namorando? Não, não faço. Não é possível, você é coisado. Eu não pode nem falar mais o nome hoje, porque a cosmovisão politicamente correta vai prender nós. Em prol de uma liberdade de todas as formas de amor serve. Deus disse, não serve. Deus deu uma instrução. E a instrução é clara como um lindo dia de sol. Hoje, eu te ordeno essas palavras. Antes de você colocá-las ao coração dos seus filhos, a cosmovisão é a de Deus. Portanto, senta na mesa e conversa com seus filhos. Casamento, homem e mulher. Senta na mesa e conversa com seus filhos. Deus, só o Senhor dos Exércitos é o Deus soberano. Não existe outros deuses. A única caminho que leva para o céu, que leva para a vida eterna é Deus. Senta com seus filhos e conversa sobre valores espirituais. É preciso ter uma vida espiritual. Meu filho, você precisa ler a palavra. Ah, mas eu estou lendo Harry Potter. Lê a palavra. Meu filho ama ler inglês, português, que bom. Meu filho acorda cedo para ir para a escola todo dia de manhã, que bom, mas para a escola bíblica você não investe neles. Sua cosmovisão está errada. Não vem de manhã porque está cansado. A gente reclama do horário do culto, irmãos. A gente passa no shopping 1 hora, shopping nem relógio tem, não sei se tu já reparou, que shopping nem relógio tem, mas a nossa cosmovisão é religiosa, é antiga, é afastada de Deus. Por isso que era preciso que Deus morresse, que o homem morresse, para poder trazer o homem de volta para Deus, irmãos. Deus quer o povo de volta, Deus quer a gente perto dele, Deus clama por nós perto dele, mas quem
Vai por nós, a quem enviarei? Quem há de por mim? Os pais. Cosmovisão. Ensina. Ah, mas aqui eu não tenho problema com o vizinho, minha filha. Eu não tenho problema com ninguém. Meu problema é na minha casa. Na minha casa não pode, na minha casa eu não deixo. E eu estou fazendo para o seu bem. No dia que você crescer, que você for mãe, for pai, você vai me agradecer pelo valor que eu estou te dando. Hoje, os meninos têm valor na poupança, têm valor na faculdade, mas está afastado de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que 76% dos filhos de pessoas ligadas à igreja, quando entra na faculdade, abandonam a Deus? Por quê? Está claro. Porque eles vinham para a igreja domingo à noite, mas a cosmovisão deles estava lá fora. Porque os pais investiram neles o tempo todo, celular, livro, de inglês, curso de inglês. Ótimo, irmão. Eu não sou contra isso, não, pelo amor de Deus. Deus falou do conhecimento aqui, ele que revela o conhecimento. É natação, é tudo, mas quando o assunto é Bíblia, o filho está cansado. Quando o assunto é ler a palavra de Deus, a gente não aceita. Deus nessa noite está dizendo, eu quero que você me coloque no centro do teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno. Quais palavras? Veja o verso 4 do mesmo texto. Quais palavras? Veja o verso 4. Verso 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não, mãe, é porque eu vim na escola, meu professor falou, minha professora falou, meu colega falou, que tem outros deuses, que tem uma forma de acessar o mundo subvertido, invertido, de will, de coisas estranhas. Não, meu filho, não tem acesso lá. Só tem Deus e Deus é Senhor de todo mundo. Mãe, a professora disse que a gente veio do macaco. Meu filho, nem ela, mesmo sendo feinha, veio do macaco. Você não veio do macaco, você é criação de Deus. Mãe, eu assisti uma palestra dizendo que nós somos corajosos e substituíveis, que a gente tem que pensar a palavra positiva. Não, meu filho, você é pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador. E para o pecador existe um remendor, um redentor. Não aceite a ideia que você vai sozinho, você só consegue se Cristo te redimir do mal. Explica isso, desenha isso, satura essa criança com a palavra de Deus. Aí a gente não satura, o mundo vem e satura com um monte de coisas. Humanismo. E coisas. Depois a gente vai chorar. Verso 5. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo. Está vendo que coração é diferente de alma aí? De todo o teu coração, que é intelecto. Quem adora a Deus é inteligente. Adora a Deus com todo o teu intelecto. Parece que hoje ser de Deus nas faculdades é retrógrado. Entra numa faculdade dessa da vida, pública ou privada, não importa. Você diz que é de Deus? Ah, meu Deus, não vejo que esse discurso de religião, não. Não, amigo, não é religião, não. Fique na sua, eu estou na minha. Deus, é Senhor, e acabou. E é bruto assim, é bruto assim. Porque o reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado à força. Não vem para cá, não. Ah, é pastor, tão novo, tão inteligente, coitado. Um dia uma pessoa me disse, lá no Rio de Janeiro, um ponto de ônibus. Oi, irmãos. Eu abri o verbo, não vou nem dizer aqui para não atrasar o tempo. Ame o Senhor de toda a tua alma. Ame o Senhor de toda a tua força. Com a tua musculosidade, ame ao Senhor. Adore ao Senhor. E o verso 7, depois que ele diz, estas palavras que eu te ordeno, ele diz, está no teu coração? Tá, está no meu coração. Pronto. Agora você inculca essa cosmovisão de Deus. Aonde? Aos teus? Que dificuldade nós temos que fazer isso, irmãos. Como é fácil a gente inculcar o filho nosso para votar no Lula. Como é fácil inculcar um filho nosso a votar no Bolsonaro, não é? Mas como é difícil a gente inculcar o filho nosso a amar a Deus. Como é difícil nós inculcarmos em nós que Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele disse, fale dessas coisas quando você estiver assentado na tua mesa. Quando você estiver andando no caminho, fale para eles.
Quando você deitar, fale para eles. E quando você levantar de manhã, fale para eles. Ele é bem radical. O verso 8 ele diz: se possível, escreva isso e amarre até nas mãos. Coloque até no meio dos olhos. Ele é bem radical. No verso 9 ele diz: se possível, coloque isso na porta da tua casa. Escreva no outdoor da tua casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu vou terminar com o que eu comecei. Fique de pé, irmãos. Eu vou terminar com a palavra que eu comecei. Senhorio. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção em duas palavras. Primeiro, tu é irmão dele? É amigo? Muito bem. Seja bem-vindo, amigo de Breno. Como é teu nome? Isaac? Eu vou aprender depois. Duas palavras tem aí. Josué capítulo 24, parece que é 15. Mais um clique. Não, volta ao clique anterior. Ele usa duas palavras. Ele diz servir ao Senhor. Servir, eu vou repetir algo que fere a gente. Significa, subserviência. A segunda palavra é Senhor. De novo, Kyrios, no grego. Aquele que comprou. Preste atenção. Se ele nos comprou, irmãos, nós somos propriedade dele. E por que ele nos comprou? Porque nós estávamos lá pertencendo ao domínio das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Nós éramos propriedade das trevas. Sabe? E lá não tinha moleza, não. Lá era pauleira geral. Sem esperança, sem vida, sem alegria. Aí, de repente, ele chegou e disse: eu compro. No leilão de vidas, Deus olhou lá e disse: Sandra, eu quero essa daí. Claudinei, Elias, Amon, Warley. E ele foi chamando. Ele foi chamando. Hélio, Joaci, Vitória. Ele foi chamando vocês. Chamou a nós. E onde nós saímos? Ele disse: vocês saíram do império das trevas. Império. Aí ele nos trouxe. Para quê que ele nos trouxe? Para debaixo do seu senhorio. Agora eu sou livre? Não. Eu sou propriedade de Cristo. Você é propriedade de Cristo. E o que ele quer de nós? Que nós aceitemos a sua cosmovisão. E a cosmovisão de Cristo começa na palavra. Cauã, Nicole, na palavra. É na palavra. Começa na palavra. Por isso que ele disse: estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. Se elas estiverem no teu coração, irmão, zerou a cosmovisão do mundo. É eu que estou falando e acabou, disse o Senhor. A cosmovisão de Deus é melhor. Você quer ensinar um filho a ser bem-sucedido? Não precisa mandar ele para palestra de motivação, não. Jesus é o modelo do bem-sucesso dele. Você quer ser bem-sucedido no seu casamento? Quer mesmo? A cosmovisão de Deus tem a forma como ser um marido bom e uma esposa boa. Está tudo lá. Mas aí a gente fica dizendo que não, porque não é politicamente correto. Não é? Aí a gente dá um celular para um menino de 12 anos. Aí a gente pega uma tela de celular e bota para os filhos de 3 anos assistirem. E a gente vai assistir televisão ou vai ficar no zap para os filhos não incomodarem a gente. E ele diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Lê com ele em casa, na rua. Essa é a cosmovisão. O que Deus está dizendo para nós? Deuteronômio 6, verso 6. Estas palavras que hoje eu te ordeno estão no teu coração. Qual é o problema nosso? É que a gente tem uma cosmovisão bíblica um pouco errada de Deus. Deus só serve para nós domingo à noite. Mas durante a semana eu me desligo dele. Está errado, irmãos. Deus está comigo de manhã, de tarde, de noite.
no meu trabalho, na faculdade, nos meus negócios, na minha família. Saia daqui hoje com essa convicção no seu coração. Moças e rapazes, não aceite a cosmovisão do mundo secular, porque eles vão quebrar você. Eles estão dizendo a você que você pode experimentar o sexo sem compromisso, que você pode usar droga para ficar muito doidão, que você pode se relacionar com quem você quiser. E Deus está dizendo hoje à noite, não, minha filha, eu tenho algo novo para você. Não, meu filho, eu tenho um projeto para você, não rasga não. Deixa eu fazer esse projeto. Então eu vou te dar uma dica, meu irmão. Não aceite a cosmovisão desse mundo, que esse mundo está falido. Aceite a cosmovisão de Deus. Estas palavras estarão no teu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ao sair daqui nós possamos declarar: eu estou seguindo a cosmovisão de Deus. O que é certo, o que é errado. Pastor, e como eu faço para ser livre dessas coisas da cosmovisão do mundo? Simples assim. Mas como, pastor? Se deleite em Cristo. Cristo é sua suficiência. Pastor, eu sinto falta. Cristo te preenche, meu amigo, meu irmão. Se deleite em Cristo. Derrame seu coração em Cristo. Tudo está concorrendo para que nós não olhemos para Cristo. E eu quero desafiar você. Se deleite em Cristo. E na hora certa, Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita. Como é que eu faço para deleitar? Eu vou te dar uma dica. A igreja existe para isso. Como é que eu deleito em Deus? Eu participo de um grupo de oração da igreja. Eu vou no culto de oração da igreja. Eu vou ouvir uma palavra de Deus da igreja. Eu vou ler a Bíblia que me ajuda. Eu vou andar com pessoas que me ajudam a crescer. Se você não fizer isso, é possível que você seja carregado pela cosmovisão de lá. E diga que em Deus não há verdade. Mas Deus é a verdade. Deus é Senhor. Ele é absoluto. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, se possível. Senhor Jesus, obrigado porque a tua morte nos deu vida. Uma única vez, por todas. Para que nós não precisássemos ficar fazendo mais sacrifícios, nada disso. Obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado porque, apesar das nossas fraquezas e dificuldades, dos nossos pecados, o Senhor tem nos levantado para acreditar na tua cosmovisão, para acreditar na tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e para esse mundo com as lentes da tua palavra. Não nos ajude a aceitar as coisas que o mundo tão lindamente, entre aspas, quer nos oferecer, Senhor. É uma sedução. Ajuda-nos a discernir isso. Faça-nos voltar à tua palavra, que é a cosmovisão que tem que estar no nosso coração. Fala conosco profundamente essa semana e nos dê coragem para dizer não quando o erro vier à nossa porta. Quando as propostas vierem à nossa porta, nós queremos ouvir a tua voz e dizer sim ao Senhor. Ainda que isso não seja politicamente correto para os homens, mas seja a verdade absoluta do Senhor. Que nós possamos viver uma vida em família, sim, sim, não, não. Porque fora disso é procedência do mal. E nós não queremos viver no muro, não queremos viver mornos, nós queremos viver sim, sim, não, não. Eu oro por mim, pela minha família, pelas famílias que estão aqui nessa noite representadas. Eu oro pelo teu povo. No nome de Jesus. Amém. Amém.